Olá, então finalizando aqui a nossa série sobre a janela CAIS, no nosso curso GeoGebra para professores, vamos falar hoje de cálculo simbólico, né? Como que a gente pode derivar e integrar expressões, funções, né? Então isso aqui é muito poderoso, muito legal e simples, né? Então a gente pode, por exemplo, definir funções, a gente já viu como fazer isso, né? Por exemplo, f de x, dois pontos igual a x quadrado, tá? Tá aí. Muito bem. E eu posso definir também a função g de x igual a, por exemplo, x 2 menos x. Tá? Ele até exibe ali para a gente. Tá, ok? E aí, para fazer cálculo, é muito simples. Né? A gente pode simplesmente usar o comando derivada, que é aqui nessa forma, né, do GeoGebra, na janela CAIS, ele vai fazer a derivada simbolicamente. Então, eu coloco aqui f de x com relação a x. Uma derivada bem fácil aqui, 2x. Tá? E, é claro, ele entende tudo, né? Se a gente quiser complicar aqui, do cosseno de x, tá? Com relação a x. Tá? Então, ele derivou aí o cosseno ao quadrado de x. Então, é bem simples o uso desse comando derivada, é só você colocar a função que você quer derivar e com relação a que variável, né? Porque, como a gente está trabalhando aqui de uma forma simbólica, a gente poderia ter colocado aqui, por exemplo, cosseno de u vezes x, acrescentado um parâmetro aqui, tá? Então eu quero derivar só com relação a x. O u entrou como um parâmetro aí, tá, ok? Se eu quisesse derivar com relação a u, eu mudo aqui. Beleza? Então, bem simples o uso da derivação aqui no GeoGebra, né? E a gente pode também integrar, né? Então, integral, pedir para ele calcular a integral, por exemplo, de f de x com relação a x. Então, a mesma coisa. Aqui ele vai fazer uma integral indefinida, né? Vai criar essa constante aí, C1. Mas eu posso também pedir para ele integrar entre dois valores aqui, né? E ele faz a conta e até exibe ali a integral, tá? Muito legal. Então, muito simples. A gente poderia botar esse limite, por exemplo, u. Aí ele vai colocar a resposta em função do parâmetro u, tá? Então, muito legal. Bem similar àqueles aplicativos que a gente costumava usar, né? Tipo matemática e Maple, tá? Mas aqui no GeoGebra você pode fazer basicamente a mesma coisa, é claro que com talvez menos recursos, mas até de uma maneira mais intuitiva, né? Então, bem legal. Vamos fazer o seguinte, funções de várias variáveis, né? Nada impede de eu criar uma função f de x, y que envolva, por exemplo, x vezes y ao quadrado. Tá? Então, se a gente olhar na janela de visualização 3D, até aparece aqui, né? Ele exibe também. Então, a gente pode combinar um curso de cálculo em 2 ou 3 variáveis, a gente pode explorar bastante esses recursos, né? Para visualizar aqui as funções, tá? Mas eu vou me concentrar aqui no vídeo de hoje no uso da janela CAS. Né? Então, por exemplo, se eu quiser calcular a integral dessa função f entre, vamos lá, integral de f de xy e eu posso integrar só com relação a uma variável, né? Só com relação à variável x. Tá? Posso fazer, e ele vai me expressar o resultado em termos de y. Então, isso que a gente faz quando resolve uma integral iterada. Né? Então, vamos fazer um exemplo. Eu tenho essa região aqui que eu já coloquei, né?
delimitada, por exemplo, no primeiro quadrante por essa reta aqui, que é a reta x mais y igual a 2, e por essa curva, que é y igual a x quadrado. Então, digamos que eu queira, eu vou colocar aqui a integral que eu quero calcular, né? Vou usar aqui a ferramenta de texto para digitar aqui uma fórmula que é a seguinte: a integral nessa região aqui delimitada, né, pelas que é a seguinte: quando o x varia de 0 até 1, eu quero que o y varie da curva y igual a x quadrado até a curva y igual a x, 2 menos x, né? Ok? E eu quero integrar a função x vezes y quadrado dy dx, não é isso? Então, digamos que eu queira avaliar essa integral aqui. Então, o meu x aqui vai variar de 0 até 1, que é o ponto de interseção dessa reta com a parábola, né? O y varia de x quadrado, que é essa curva, até y igual a 2 menos x, que é essa reta. E nessa região, eu quero integrar a função x, y quadrado, né? dy dx. É uma integral iterada, né? É assim que a gente costuma calcular integrais duplas, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte: é uma integral iterada, então eu tenho duas integrais. Uma integral primeiro com relação a y interna, né? E uma integral externa com relação a x. Então, a gente dá o comando integral, certo? E a gente vai primeiro integrar o quê, né? Então, integral, porque primeiro eu vou integrar com relação a y. O que eu vou integrar? A função f. Eu poderia ter escrevido diretamente x, y quadrado, mas como eu já tinha definido fzão ali, né? Eu vou integrar fzão, né, com relação a y. E quais são os limites de integração? Né? O y varia de x quadrado até 2 menos x. Aí eu saio dessa integral interna e vou integrar com relação a x agora. E aí o x varia de 0 até 1. Tá? Então eu poderia fazer integrais triplas aqui também usando esse mesmo raciocínio. Né? Tá aí. Então ele fez... A gente pode até quebrar aqui, né? Ó, ele primeiro, na integral interna, ele integrou f de xy quando y varia de x quadrado até 2 menos x. Então ele encontrou esse polinômio meio cabeludo, né, porque envolve aqui o produto de x por y avaliado. Ele primeiro teve que integrar isso com relação a y. Então aparece y ao cubo sobre 3, né? E avaliando esse, substituindo no lugar do y, o x quadrado e 2 menos x dá uma conta grande, né? Que resulta nisso aqui. Tá ok? E depois ele integra isso com relação a x. Então se a gente fosse fazer essa conta na mão, daria um bom trabalho, né? Fora as situações mais complicadas onde a gente teria que usar técnicas de integração aqui, tá? Então o GeoGebra ele sabe fazer a maioria dessas integrais que a gente sabe fazer também, né? Pode ser que ele se atrapalhe em alguma delas, tá? Pode acontecer algumas delas, mas no geral ele vai se sair bem aqui no cálculo de integrais duplas, né? E não fica por aqui. A gente pode até fazer coisas mais sofisticadas. Deixa eu dar um exemplo aqui para finalizar. Vou recarregar para redefinir as funções. A gente pode, em situações onde a gente precisa fazer uma mudança de variáveis, né? Digamos que eu tenho aqui uma mudança de variáveis assim, né? Definida por funções f de uv, digamos que seja raiz quadrada de uv.
E eu tenho uma outra função aqui, g de uv, que é raiz quadrada de u sobre v, tá? Então, isso aqui tem situações em cálculo onde a gente às vezes precisa fazer uma mudança de coordenadas. Esse aqui é um exemplo, tá? Que eu peguei aqui. E nesse caso a gente precisa calcular, para quem já estudou sabe, né, o determinante jacobiano. Então, no caso, a gente vai ter que calcular as derivadas parciais de f com relação a u e v, as derivadas parciais de g com relação a u e v e calcular o determinante, não é isso? Então, a gente pode fazer isso na janela CAIS aqui. A gente pode fazer em etapas, né? Por exemplo, eu posso definir quem é g de u, para facilitar a minha vida aqui. Vou dizer, ou poderia até ficar mais bonitinho aqui, né? G underline u é uma função de u e v também, que é a derivada de g com relação a u. Beleza? Ele calculou aí. Aí eu calculo as derivadas parciais. A derivada de g com relação a v é uma função de u e v definida como a derivada de g com relação a v. Eu posso colocar só g aqui, né, que ele entende. Ok? Da mesma maneira, fu, f minúsculo, né? fu, índice u, uv, é a derivada de f com relação a u, e f underline v, saio de uv, é a derivada de f com relação a v. Beleza? O que é que deu errado aqui? Derivada de... Eu acho que eu tenho... Vamos redefinir aqui f de uv, né? Será que é isso? Talvez eu tenha definido f anteriormente. Qual foi o erro aqui? Estava funcionando bem. Por que que ele deu 0? Ah, pessoal, olha por quê. Porque eu escrevi UV aqui, né? É U vezes V. Tá? Pronto. Agora tudo deu certo. Tá? Então, eu já tinha comentado isso logo nos primeiros vídeos, né? Que o produto a gente tem que colocar ali. Então, eu me atrapalhei justamente do algo que eu mesmo avisei, tá? Mas foi bom porque ficou a lição aí. Então, tá aí, eu já calculei as derivadas parciais. E para calcular o determinante, peraí, que aqui ele também deu esse outro erro. Eu quero descer até a última célula, às vezes isso acontece, tá? Ele está insistindo em colocar aqui, ó. É como eu falei, essa janela CAIS ela tem uns probleminhas realmente de interface. Então, vamos tentar mais uma vez. Talvez clicando na célula 7. Pronto. Ah, era na célula 8, tá? Então vou apagar a célula 7. E tentar inserir aqui na célula 8. Agora foi. Tá. Determinante. O jacobiano, vou definir aqui uma variável j, né? J dos pontos igual é o determinante de uma matriz, cujas entradas são as derivadas parciais fu, vírgula, fv. Aqui faltou mais uma chave, né? Que é o determinante de uma matriz. Pronto, vírgula, gu, vírgula, gv. Tá aí. Ele calculou o determinante dessas funções coordenadas aí, né? E
obteve o resultado, que é isso aí mesmo, tá? Então é isso, pessoal. A gente pode fazer muita coisa aqui usando essas ferramentas de cálculo simbólico do GeoGebra. Então, espero que vocês tenham gostado e até mais.